Bom, dos 28 aos 35. Aqui é a fase da gente organizar a vida. Você viveu crise nessa fase, Dani? Muito. Pra mim, eu acho que foi a pior. Pra mim, foi a pior. Crise, realmente, né? Que aí a gente pergunta qual é o nosso papel no mundo. Uhum. Aí é as cobranças. Você não resolveu o que você vai fazer da vida ainda não. Você não vai ter uma companhia para as mulheres. Olha, a idade fértil está terminando, né, Cris? Verdade, começa essa cobrança, né? Começa essa cobrança, né? O que você vai fazer? Enfim. E eu acho que a gente começa a ter uma sensação de impotência nessa fase. Tem coisa que não depende de você. Frustração também, né? Não era bem isso que eu queria até aqui. Se eu vou mudar, não vou mudar. O que eu vou fazer? Eu acho que também a gente começa a pensar mais antes de agir. Em termos profissionais, inclusive. Porque ali nos 21 a 28 você vai respondendo. Você não tá muito aí com as coisas, né? Aqui já não. Você pensa mais. Eu posso contar o que aconteceu comigo aos 30? Pode. Eu me lembro que assim, né? A gente tem, obviamente, o nosso... Vou chamar de ego. Sim, o ego, E aí, me lembro de estar num bate-papo com um amigo. E eu falei, né? Falei, olha, alguma coisa muito estranha está acontecendo. Que desde que eu fiz 30 anos, isso aos 30 anos. Desde que eu fiz 30 anos, parece que as mulheres não me olham mais. Assim, não era uma sensação, porque eu não estava em busca de ninguém. Sim, eu já era comprometido. Sim, sim. Mas é o fato de você, de repente, perceber que você não é mais percebido. Tá? E aí, esse amigo, muito generosamente, um amigo em comum, inclusive, ele me disse o seguinte, ele falou assim, qual idade você está olhando para ver se te percebe? 17, 18. Muda o teu flash. Passa a olhar para os 35, 40, que talvez alguém esteja te percebendo. Exato. E eu falei, poxa, e aí? Eu falei, entendi. Mas essa ficha não tinha caído. Essa ficha não tinha caído. E começa a mexer com a autoestima da pessoa, né? Sim. Eu estou usando um exemplo aqui masculino, mas poderia ser feminino. Feminino, claro. Lógico. Total, muito certo isso, Cris. Porque o referencial estava errado, né? É lógico, o referencial estava errado. Pô, 17, 18 anos? Pô, você é um homem de 30. Exato. Você não é mais adolescente. Exato. E às vezes a gente fica com esse referencial, né? Lá de trás. Sim. Que precisa mudar. E aí você ia comentar, inclusive, algo sobre Jesus Cristo, que morreu aos 33, né? Então, vou chegar lá. Aí aqui também, dessas 28 a 35 anos aqui, é a fase onde a gente consegue entender nosso lugar no trabalho. Então aqui eu acho que se a gente quiser contratar pessoas mais maduras, que realmente sabem, assim, para determinadas funções, elas já sabem realmente o que elas querem aqui, né? Principalmente para funções de maior responsabilidade, né, Cris? O ano crístico, 33 anos, vamos chamar assim. Eu acho que aqui a gente começa a buscar por práticas espirituais. Nessa fase, 33, 34 anos, você começa a buscar por alguma coisa espiritual. Dani, pode ser alguma doutrina religiosa? Pode, Cris. Se isso fizer bem para você, tá tudo certo. Sim. Mas você começa esses questionamentos, né? O que eu posso fazer para me trazer mais paz de espírito, mais paz interior? Então aí muita gente começa a recorrer a práticas meditativas, né? A retiros espirituais, porque você está querendo entender o que te faz bem, o que te traz. A espiritualidade passa por 3 pilares, né? Sim. O primeiro pilar é a contemplação. Exato. Não é? O segundo é da oração ou da comunhão. Exato. Então, contemplação, eu percebo que existe algo além de mim, né? Existe algo além do meu... Do meu entendimento. Meu entendimento, né? Como pode ser o céu, as árvores, as aves, o oceano, o sol. Nesse da oração e contemplação é você, né, falando diretamente com a tua crença. Então, no meu caso, faço uma oração com Jesus, né, com Deus, e estou conversando com Ele. E o terceiro pilar é a meditação, que é quando eu busco a espiritualidade dentro de mim. De você. Então,
quando você comenta isso, e faz total sentido, algumas pessoas, elas buscam somente um deles. E o completo seriam os três, né? Os três, exatamente. E é nessa fase dos 33, 34 anos, que é o que a gente falava, que as pessoas vão buscar o autoconhecimento. Aqui, de fato, desabrocha de vez. Uhum. Então, o que você não fez em tempos anteriores, em fases anteriores, aqui, obrigatoriamente, ela vai chegar. E isso para todo mundo, Cris, que vai todo mundo querer se interiorizar para buscar realmente o que me faz bem, o meu lugar, né? O meu autoconhecimento, né? Quem sou eu, o que eu gosto, como eu reajo, minhas emoções e assim por diante, né? Então, nessa fase, vamos chamar assim, o ano crístico que nós chamamos, é aqui que começa tudo. O desabrochar começa aqui, né? Bom, aqui, na verdade, você começa a ver o que não te serve mais e você vai abandonar mesmo. Isso serve para trabalhos, serve para relacionamentos e assim por diante. Isso é muito importante, principalmente ali 33, 34 anos. A outra fase, que a gente chama de 35 a 42 anos, aqui é uma fase de mais desafiante e também onde a gente começa a ver a vitalidade em leve declínio, fisiologicamente falando. Sim. Né? Aqui a gente sente isso. Né? E aí você vai ver que a nossa performance física diminui. Não tem como achar que nós somos iguais há 30 anos, né? Não é mais. Aqui nós estamos no meio da vida. Por isso que chama a crise dos 40 anos também. Sim. Né? A gente tem mais consciência, maior consciência de quem nós somos, porque a gente começou esse processo lá na outra fase, aos 33 anos, e a carreira assume maior foco aqui. Então, a nossa carreira profissional é onde vai ter a nossa maior atenção. Então, por isso que você vê profissionais mais maduros, focados, seja em negócio, seja no seu profissional. É aqui. Né? E a gente começa a pensar de que a vida é finita. Começa a ter consciência disso, né? Consciência, exatamente. A gente começa a pensar mais na morte, que antes a gente não pensava nisso, nem passava para nossa cabeça. E aí começa a aparecer as nossas sombras, Cris. Tudo que não foi iluminado até então vai vir com força aqui, entre os 35 a 42 anos, por isso chama-se crise dos 40 anos. Entendi. Né? E aí aqui... Tem gente que vive a crise por 40 anos. Por 40 anos, vai viver a crise. E aqui eu gosto de chamar o anjo da morte vem nos visitar. Uau! Porque a gente pensa na morte, né? E aí eu acho que a gente acorda muito de madrugada nessa fase e fica se perguntando: vou continuar nesse trabalho? Vou continuar nesse casamento? Né? Então são essas perguntas que nos acordam de madrugada e o anjo da morte dizendo: olha, sua vida é finita. Você vai deixar para quando fazer aquilo que realmente você quer fazer na vida? Né? Então tem essas perguntas aqui muito latentes nessa fase, e é por isso que a gente chama de fase da crise dos 40 anos. Tá bom. Eu vou falar para você, Cris, que essa questão aqui, algumas perguntas de madrugada, eu fui aquilo entre 42 e 49 anos, que é a próxima fase, vamos chamar assim, né? Que também é chamada de a grande crise. Eu vivi as dos 30 lá atrás, mas eu acho que ali nos meus 44 ali, 45 é que o negócio pegou para mim, Daniela, né? Porque aí comecei a ter mais clareza do que eu de fato queria, do que eu queria fazer, né? Falando sobre mim agora, né? E aonde eu me perguntei, aonde a gente se pergunta, quem sou eu? Né? Eu comecei a fazer essa pergunta, quem sou eu? Todo mundo começa a fazer aqui, quem sou eu? E aí é o que eu fiz até aqui? O que eu vou fazer daqui para frente, né? O que eu quero junto de mim, o que eu quero longe de mim? Qual é a minha essência? Então essas perguntas eu começo a fazer aqui entre 42 a 49 anos,
né? Tem gente que vai fazer essas perguntas mais perto lá do 49, tá tudo bem, né? E aqui eu acho que a gente começa a ver que a nossa vida material, as coisas, conseguir coisas, já não é mais tão importante. Tem menos valor, né? Tem menos valor. Você quer realmente descobrir qual é a tua essência aqui. Sim. Primordialmente, né? E a gente precisa fazer essa virada de chave, como você disse agora há pouco, né? Isso vai ter que acontecer. Entre 42 e 49 vai acontecer. Ah, Dani, mas aconteceu lá perto dos 50. Não tem problema. Ela aconteceu, né? Você estava maduro mais perto dos 50 para que isso pudesse acontecer. E aí é o que a gente falava mais antes ali, que a nossa pergunta começa a ser: qual é o seu legado? O que eu vim fazer aqui? O que eu vou deixar aqui? Enquanto pessoa, enquanto profissional. Aqui essa pergunta ela começa a ficar latejando na gente. Sim. De assim, de não, ela aparece. Até deixar para as pessoas que estão vendo a gente aqui, né? Diferença entre herança e legado. Isso, Cris. Não é? Isso. Herança é o que você deixa para as pessoas. Legado é o que você deixa nas pessoas. Exato. Então, se você buscar aí no seu tempo, mesmo no tempo recente, você vai perceber que algumas pessoas repetem coisas que você faz, principalmente se você é líder, significa que você já deixou aí alguns legados, e certamente todos nós deixamos, né? E aqui também queria colocar uma questão, acho que é muito, que eu quis colocar. A gente percebe que a gente precisa sutilizar mais as coisas aqui. Porque a beleza física, ela já não é mais tão importante para nós. Claro que tem algumas pessoas que vão colocar isso como condição principal. Nada contra, tá, Cris? Mas aqui a gente começa a perceber o seguinte, que a beleza por si só não me garante mais nada. Não, é o que a pessoa representa, né? Exato. Tá? Então você pode ser muito belo na sua juventude, mas essa beleza não vai te garantir daqui para frente. Sim. Né? Então isso a gente começa a nos questionar de forma muito, acho que evidente, né? E tem muita gente que não aceita isso e aí quer recorrer, de novo, gente, lá na contra, cada um é um, né, Cris? Sim. A recorrer muito a cirurgias plásticas, a estéticas de forma desenfreada, né? Não querendo olhar para dentro. Só que isso vai acontecer, você querendo ou não. Se você não olhar aqui, isso vai ter que ser olhado mais para frente. Sim. Né? Eu acho que isso é importante a gente colocar. Depois de 49 a 56, de novo, a gente vai percebendo nosso declínio biológico, novamente falando mais alto. Claro que para uns é mais rápido, para outros mais lentos, né? A gente aqui começa a escutar as perguntas que não são colocadas. A gente ouve mais, né? Por isso que, se a gente pensar profissionalmente falando, pessoas nessa faixa etária de 49 a 56 são ideais para a função mais sêniores, onde é necessário ouvir o outro, né? Então eu vou ouvir as perguntas aqui, eu sou mais aberto a receber as coisas, né? A atender as demandas dos outros, não é só eu. O ego é largado de lado aqui Sim. um pouco, né? A gente coloca a nossa criatividade, ela é aflorada aqui. E aonde a gente pode também ficar mais suscetível a ter depressão, tá? Por ficar pensando na vida, por estar mais em fase de declínio biológico. As mulheres aqui principalmente vão ter a menopausa, os homens vão ter a crise realmente de idade, de que não existe mais uma virilidade tão grande, né? A andropausa, né? A andropausa, isso, exato. Então aqui é uma coisa muda muito. As pessoas que começam a ficar mais suscetíveis à depressão, elas vão lançar o uso de muitas drogas, aqui remédios falando para dormir, para acordar, enfim, né? Nada contra os remédios, desde que eles sejam prescritos adequadamente sobre isso. Muita gente recorre a álcool, Cris, bebida alcoólica, cigarros, como você falou, Sim. né? Para ser uma válvula de escape para alguns questionamentos aqui, né? Aqui eu acho que é interessante a gente colocar também de que nessa fase a gente pode fazer o nosso resgate.
Se até então eu não pensei sobre autoconhecimento, não fiz nada disso, agora é a hora. É agora onde eu também vou ouvir com o coração, né? Eu vou conseguir encontrar o meu caminho, de fato. Pensar até em outra profissão aqui, viu, Cris? Falando aqui. E desenvolver realmente o nosso potencial, para que a gente veio fazer, né? Se a gente não desenvolve esse potencial, a gente pode ficar dependente de relacionamentos, de profissão, de empresa. Sabe aquela pessoa? Ai, não, eu fiquei aqui há 20 anos, eu tenho medo de ir embora, vou ficar aqui até me aposentar. Com medo, né, do novo, medo de se arriscar, buscar realmente aquilo que deseja, né? Aqui eu queria colocar uma coisa interessante de que várias pessoas despertaram o seu potencial nessa idade. Vou citar alguns exemplos aqui. O Roberto Marinho criou a Rede Globo depois de 60 anos. Sim. O Clint Eastwood, que só fazia filmes de faroeste, foi fazer terapia aos 40 e poucos anos, e depois criou filmes belíssimos, né? As Pontes de Madison é um deles, inclusive, e fez filmes mais sutis, como A Menina de Ouro também, né? Então, foi essa mudança de chave que ele fez. O próprio Walt Disney. O próprio Walt Disney também, depois dos 60 anos. Então, eu acho que aqui é onde a gente vai precisar desabrochar de vez mesmo, né? E aí, partindo para o final da nona fase, perdão, dos 57 a 63 e aí por diante, a fase de reflexão. Sabedoria. E aqui a tristeza e o arrependimento pode vir à tona. Se você realmente não fez aquilo que você gostaria de fazer, aqui é onde a gente precisa se preocupar com a nossa saúde de forma integral. E aqui a gente pode perceber o sentido que nas organizações, nas empresas, por exemplo, a gente vai estar muito mais alinhado com o sentido de missão e valores. Eu estou numa empresa, se eu estiver, né, trabalhando numa empresa, eu estarei porque eu estou de acordo com a missão e valores dessa empresa. Se eu for empreendedor, eu estarei de acordo com a missão e valores da minha empresa. Está muito casado, muito conectado aqui, né? E aqui a gente vê sempre que há uma chama acesa. Apesar da gente ver cada vez mais um declínio fisiológico falando, tem uma chama acesa ali que a gente precisa despertar, né? Então, aqui muitas pessoas podem recorrer a mágoas, rancores. Eu não fiz tal coisa na vida. Mas então, agora dá para você fazer, né? E não ficar se martirizando, né? Realmente colocar a prova. E aqui eu acho que nós vamos já caminhando para um final e saber de que realmente perguntar de novo o nosso legado e nos colocar à disposição do universo. Perfeito, Dani. Estou aqui. E aí cabe às organizações, se a gente pensar profissionalmente falando, entender essas fases e pensar nos profissionais que nós temos dentro da empresa. Sim. E fazer a distribuição, chamar, entre aspas, correta desses profissionais. Fazer um processo de sucessão, até porque capital intelectual tem muito, né? Tem muito. Precisa descobrir como que a gente consegue reter esse capital intelectual, fazer com que a pessoa não se sinta inútil. Exato. Né? Porque existe já na minha percepção, né? Não cheguei nesses 56 ainda para sentir isso, mas eu tenho a sensação de que é um certo medo de você começar a se sentir não mais útil. Porque tem tanta gente jovem, tantas coisas acontecendo, e aí acho que vale, né, nessa fase a pessoa buscar conhecimento, desenvolvimento, para ela não ficar ultrapassada. Porque se ela se acomoda também, aí a morte é para qualquer idade, né? Sim, se você se acomoda, isso, você morre em qualquer idade, né? Então, penso que essa é uma fase, né, de dar olhar para isso, né? Dar olhar para isso, exatamente. E desabrochar sonhos, né, Cris? Sim. Assim, quando, assim, mesmo que você fala, mas fisicamente eu não consigo, mas tem um jeito de realizar, sabe? Porque eu acho que o arrependimento, Cris,
ele deve ser muito difícil para quem vive ele. Eu não sei dizer para você, né? Como eu disse lá no começo das coisas, eu não sei dizer para você. Mas eu acho que quem sofre de arrependimento, mágoa, deve ser muito difícil conviver com isso. Sim, sim. Né? Porque você deixou de fazer, porque o outro falou. Quem é o outro? Sei que a gente está com o nosso tempo contado já. Mas já, Cris? Já, né? Já. Nós estamos 1h30 já. Eu quero ouvir de você daqui a pouquinho sobre o Aurora. Mas eu achei uma literatura interessante que eu queria compartilhar aqui. Fale. Para quem está na fase dos 56 aos 63. Tá. E por que eu quero compartilhar isso, né? Porque, em conjunto com o que a Dani comentou, a importância de você dar valor para a vida, de tudo que você viveu e poder viver ainda mais coisas, porque não é descartável, né, a pessoa. De jeito nenhum. Aí é o seguinte, o que diz aqui, ó? O que ela pode viver nesta fase de complexidade, tá? Tá. Crise existencial. Uhum. Nesta fase, as pessoas podem refletir profundamente sobre o que fizeram até agora em suas vidas e questionar se estão no caminho certo. Essa reflexão pode levar a uma crise existencial na qual a pessoa busca significado e propósito renovados. Desafios de saúde. Com o envelhecimento, podem surgir preocupações com a saúde, doenças crônicas e problemas de saúde relacionados à idade, que podem se tornar mais proeminentes, exigindo atenção médica e adaptação na vida diária. Isolamento social. À medida que os filhos saem de casa e os amigos envelhecem, algumas pessoas podem se sentir mais isoladas socialmente. Isso pode levar a sentimentos de solidão e isolamento. Uhum. Então, precisa ter um grupo de amigos, né? Ter a sua rede de relacionamento. Exatamente. Para não sofrer com isso. Outro ponto, luto e perda. O nono setênio muitas vezes coincide com a perda de entes queridos, que você comentou, inclusive, como pais ou amigos próximos. Lidar com o luto e a perda pode ser uma experiência desafiadora emocional. E é mesmo. Né? Preocupações financeiras. Muitas pessoas nessa faixa etária estão se aproximando da aposentadoria, o que pode gerar preocupações financeiras. Planejar a aposentadoria, lidar com finanças pessoais e garantir uma renda estável se tornam questões importantes. Transição para a aposentadoria. Aposentar-se pode ser uma transição difícil para algumas pessoas, especialmente se sua identidade de senso de propósito estavam fortemente ligados ao trabalho. E né? A pessoa que... A área comercial sofre muito com isso. Tem uma vida muito agitada e de repente, opa. A adaptação a uma vida sem emprego remunerado pode ser desafiadora. Desafios familiares. Mudanças nas dinâmicas familiares. Né? Como tornar-se avô ou avó, né? Isso. Ou cuidar dos pais idosos podem criar pressões adicionais e responsabilidades. Aqui me permite até, Cris, colocar uma situação, muitas pessoas às vezes precisam cuidar dos pais, só que querem, e os pais estão com faculdades mentais, tá? Uhum. E aí querem ordenar na vida dos pais. Não. Você vai cuidar do seu pai, mas você continua sendo filho. Filho, né? Então, acho que tem que ter esse cuidado, mas isso é um papo outro com o podcast. Mas eu acho que a gente precisa ter essa ciência. Vou cuidar, mas eu não vou decidir. Até porque com o olhar da identidade, se eu me torno pai do meu pai, eu matei a identidade dele como pai, né? Exatamente. Vou tornar ele filho e isso é um problema gigantesco para questão psicológica, né? E tá tudo fora do lugar, né, Cris? Exato. Quando a gente fala de constelação, fica muito claro isso. Exatamente. Né? Outro ponto que tem aqui, conflitos internos. Uhum. Algumas pessoas podem se debater com questões de vida não resolvidas e arrependimento em relação a decisões passadas. Isso pode levar a conflitos internos e emoções difíceis de lidar. O outro que você também bem comentou agora há pouco, morte e finitude. Aproximar-se da terceira idade pode aumentar a consciência da própria finitude e da inevitabilidade da morte. Isso pode desencadear reflexões profundas sobre o significado da vida e o que vem depois.
É importante notar que nem todas as pessoas enfrentam, né, esses riscos da mesma maneira. Exato, isso. E muitos podem lidar com esses desafios de forma positiva, encontrando oportunidades de crescimento pessoal, renovação espiritual, que você também disse aqui, e redescoberta de propósito durante esse período da vida. O apoio social e a saúde mental, né, é extremamente importante. São extremamente importantes, né? E aí tenho certeza que quem viu a gente entendeu por que é importante saber dessa teoria dos setênios. Que é o autoconhecimento, né, Cris? Sim, perfeito, Dani. Perfeito. É o autoconhecimento. Dani, conta para nós do Projeto Aurora. Conto. O Projeto Aurora eu desenvolvi, Cris, pautado em práticas de técnicas integrativas, porque fiz uma pós-graduação nesse assunto também, porque lancei mão de terapias integrativas. Comecei lá em 2015, eu utilizei e foi muito bom e sempre quis saber mais e assim correu. O Projeto Aurora, acho que você precisa vivenciar, porque cada pessoa vai ter uma sensação diferente, mas colocando aqui de forma mais prática para as pessoas, é uma sessão individual, de escuta ativa, sem julgamentos, e também é onde eu coloco esse indivíduo a uma sessão de relaxamento para ele poder acessar o inconsciente dele. Não é regressão, tá? E aí, com algumas técnicas, ele acessa esse inconsciente, ele consegue relaxar, desprender todas as tensões do corpo em termos de ansiedade que ele possa estar vivenciando, ou uma situação em particular que tenha tirado um pouco a paz dele, né? E ele consegue, a partir dessa sessão, recorrer às suas ferramentas internas e começar a desabrochar. Então, são sessões individuais, que não necessariamente podem ser frequentes, isso vai muito de acordo com o indivíduo. Eu tenho pessoas que vão a cada 15 dias, eu tenho pessoas que vão uma vez por mês, tudo de acordo com a necessidade. Como é uma experiência muito bacana, muito rica e forte também, no sentido positivo da palavra, sim, né? As pessoas querem decantar, fazer o download, vamos chamar assim, do que foi vivenciado, experienciar, para que consiga começar a fazer as suas autorreflexões. Então é isso. Da minha parte, faço isso com muito respeito, que acho que... Por que eu estava falando isso? Não, é respeito ao indivíduo que está ali comigo, porque ele tem uma história, ele tem um referencial, né? E ele está buscando ferramentas e muito amor também. Então, eu acho que eu faço isso da forma mais desprendida que alguém possa fazer. Perfeito, Dani. Bom demais. Eu não acredito que acabou, Cris. Acabou, mas eu queria ainda que você deixasse uma consideração final e dizer como é que também te acha na rede, se tem alguma literatura, algum livro, algum filme que você gostaria de recomendar. Nossa, tenho várias coisas para falar. Bom, eu acho que é interessante, é um livro que eu acabei de ler, eu queria deixar aqui, chama Cura Quântica, do Deepak Chopra. Muito interessante, ele fala sobre que nós podemos ser a nossa cura, tanto física quanto espiritual. Se a gente pensar em termos de filmes, eu vi esse final de semana, porque está recente, por isso que eu vou colocar, chama Milhões de Quilômetros, baseado em história real, do astronauta latino, mexicano, que foi até a Lua. Então, muito bacana para a gente ver que as coisas não são tão simples e a gente fica muito pautado no ego, né, no nosso ego. Então, o filme se desenvolve quanto a isso. Para me achar nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, @dani.soliga, né? E também dizer que foi uma experiência muito bacana, muito mais, assim, muito, de novo, a te agradecer pela oportunidade e dizer para todas as pessoas que nos ouvem ou nos assistem de que busque pelo autoconhecimento. Só isso vai conseguir
nos tirar do local onde nós estamos e partir para outro local, né? Eu costumo usar um termo de que água parada cheira mal, Cris. Então, se a gente fica muito parado, a gente começa a ficar chato, esquisito, não ter mais serventia. Então, precisamos nos movimentar, fazer esse movimento. Rolling Stones, né? Rolling Stones. As rochas que rolam não criam limpo. Exatamente. Então, assim, buscar o autoconhecimento. E nunca se conformar da onde você está. Sempre buscar algo além. Muito bem, Dani. Deixar com você aqui uma lembrancinha nossa, um agradecimento por você. Muito obrigada. Ter participado aqui com a gente. Deixa eu ver. Minha canequinha. A sua canequinha para você levar de lembrança de ter participado com a gente. Muitíssimo obrigada. Desse episódio. Obrigada. Tá bom? Agradeço mesmo a sua presença aqui. O tema foi maravilhoso. Obrigada, Tenho certeza Cris. que enriqueceu aí os nossos participantes aqui que estão acompanhando a gente. Com certeza. Bom, obrigada. Tá bom. Obrigado. E para você que está vendo a gente aqui, já sabe, né? A importância dos setênios. Você lembra dos seus 7 anos de idade? O que você fazia? Como é que eram os seus domingos? Tinha almoço na sua casa? Tinha macarrão? Você já sabia andar de bicicleta? Quem te ensinou a andar de bicicleta aos 7 anos de idade? E aos 14 anos? Quem era você como adolescente? Aliás, aos 10 anos, muito provavelmente os valores que você construiu aos seus 10 anos de idade representa quem você é hoje. Né? Quem era você aí nos seus 10? Aos 14 anos, o que você fazia? Quem eram os seus amigos? Onde é que você estudava? Que série que você estava? Quem eram as pessoas que conviviam com você? E aos seus 21? Quem foi você aos 21? Estava trabalhando já aos 21 anos? Já tinha decidido o que você queria fazer? Tinha terminado a sua faculdade? E aos 28? Estava pensando na crise dos 30? Já tinha saído de casa? Tinha casado? E aos seus 35 anos? Certamente você já era um grande profissional e se você conquistou aquilo que você queria até aos 35 anos, parabéns. Se não conquistou, corre atrás que certamente ainda dá tempo e eu te espero no próximo episódio do Inspendcast.